Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor, nós rogamos a Tua presença. Um momento especial, Pai. Estamos aqui reunidos em Teu nome. Senhor, a nossa vinda aqui não é vã. Senhor, faz o que lhe apraz. Senhor, no nosso coração. Senhor, unge os nossos ouvidos, também os nossos ouvidos espirituais. Senhor, que a Tua palavra possa causar uma transformação em nós. Senhor Jesus, nós invocamos o Teu nome, porque o Teu nome traz vida para nós. O Teu nome está acima de todo nome. Entregamos essa reunião, Senhor, a Ti. O Senhor possa conduzi-la. Senhor Jesus, o Senhor possa encabeçá-la. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Senhor, como nós Te louvamos, Pai. Não é o nosso estágio, não é o nosso nível de crescimento, é o nosso estado. Senhor, é o nosso estado de perseverança, é o nosso estado de busca, Pai. Senhor Jesus, Senhor, nós viemos aqui esta noite por causa do nosso estado. Senhor, e nós buscamos mais a Tua presença por meio da comunhão com a igreja. Senhor, não é cruzar a linha de chegada, Senhor, é correr. Senhor Jesus, não é sobre estar pronto, Senhor, é estar nos preparando. Ó Senhor Jesus, obrigado que o Senhor pacientemente, o Senhor nos espera. Ó, e o Senhor está nos preparando. Senhor, não é só amar o Senhor, mas também é amar a sua vinda. Ó Senhor Jesus, Senhor, há uma diferença, Senhor. Senhor, mas nos constrange, Senhor, nos convence, Senhor, da maneira adequada de amar a sua vinda, Senhor, e trabalhar para apressar a tua vinda. Senhor Jesus, que hoje nós podemos esperar e apressar a vinda do dia do Senhor. Ó, o Senhor deixou isso para a tua igreja, e nós somos a tua igreja, nós somos membros do seu corpo. Ó, e o Senhor está nos encabeçando, Senhor, realmente para apressar a vinda do Senhor. Aleluia! Jesus é o nosso Senhor. Amém. Então, irmãos, essa noite nós vamos compartilhar com vocês uma mensagem que tem como título, nós vamos falar do tema geral, vamos falar da série e também do título. O tema geral é a igreja que é coluna e base da verdade. Aleluia! A igreja que é coluna e base da verdade. Nós estamos com esta série aqui do Alimento Diário, que fala combater o bom combate. Ó Senhor Jesus, combater o bom combate. Não é ter terminado o combate, mas é estar combatendo. E nós chegamos na mensagem 15, que é a terceira desta série, que é a importância de nos mantermos saudáveis. Aleluia! A importância de nos manter saudáveis. Ó Senhor Jesus. Então, esse é um assunto maravilhoso, irmãos, porque no momento que nós vivemos, com a proximidade da vinda do Senhor, nós sabemos que o pecado avança em passos largos, e isso já é profecia. Lá em Mateus fala que por se multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos esfriará. E a iniquidade tem aumentado. E Paulo fala, na Epístola de Timóteo, fala que nos últimos dias, nos últimos tempos, sobreviriam dias difíceis. E esses dias chegaram, onde que existe um movimento muito grande com relação ao iníquo, ao homem da iniquidade, ao pecado. Homem da iniquidade é o homem sem lei, sem regra. O ministério dele é afastar de todas as pessoas a pessoa de Deus, é afastar a palavra de Deus, é retirar a palavra como referência.
Esses são os tempos difíceis, ó Senhor Jesus. Mas por outro lado, o Senhor, Ele nos consola, Ele cuida de nós, ó Senhor Jesus. Ele cuida da sua igreja, porque a igreja é coluna e base da verdade. Então, nesses últimos dias, tem se trocado a verdade pela mentira, notícias falsas, ó Senhor Jesus. Quando nós pregamos o evangelho, alguns de nossos parentes e de nossos amigos, às vezes até gostam do que a gente fala, mas quando contraria um pouquinho a opinião deles, eles falam, mas cada um tem a sua verdade. Ó Senhor Jesus. Essa é uma desculpa, porque, na verdade, nós sabemos que a igreja, ela é coluna e base da verdade. Da verdade que, no grego, é hupóstase, que é verdade concreta, absoluta, substância. Ó Senhor Jesus, existe uma só verdade. Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Não tem essa de que cada um tem a sua verdade, cada um tem a sua mentira, cada um tem a sua fantasia, mas o mundo fala muito desta maneira, cada um tem a sua verdade. Não, a igreja é a coluna e base da verdade. Senhor Jesus, a realidade está em Cristo. Como diz lá em Hebreus 11, a fé é a certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Então, no lugar da palavra certeza, ali no original, é hupóstase, que significa realidade absoluta, concreta, verdade única. Ou seja, Cristo é a única verdade no universo. Ó Senhor Jesus, e nós fazemos parte da igreja, que é coluna e base da verdade. E Deus está nos preparando nesse momento difícil, irmãos, porque até os eleitos, é possível que eles sejam enganados. Mas nós vamos ver hoje, qual é a maneira de nós não sermos enganados? É nós nos mantermos saudáveis. Ó Senhor Jesus, por isso é muito importante, eu e você, nós nos mantermos saudáveis. E o que vai nos manter saudáveis? É a verdade, é a palavra, é nos constituir com a palavra profética, nos constituir com os ensinamentos ortodoxos, nos constituir com o ensinamento reto, verdadeiro e único, e não heterodoxo. Porque o heterodoxo, ele é diferente, é um ensinamento diferente, que não produz a economia de Deus na fé. Ó Senhor Jesus, agora, o ensinamento ortodoxo, ele é o ensinamento do princípio. O que é ortodoxo? É aquilo que é primitivo, é aquilo que é do princípio, é fundamental, é elementar, é aquilo que Jesus ensinava, depois a apóstolo Pedro, João, Paulo ensinava. Este é um ensinamento que nós seguimos, é um ensinamento dos apóstolos. Ó Senhor Jesus, essa é uma das maneiras de nos manter saudáveis. É muito importante, irmãos, nós nos mantermos saudáveis. Então, isso aconteceu há 2000 anos atrás. Nós vamos abrir em 1ª Epístola a Timóteo, aqui no Alimento Diário, como eu disse. O tema geral é essa palavra, Deus usou os seus profetas para falar em fevereiro, para uma conferência online global. Ó Senhor Jesus, uma conferência online global. Depois, com essa situação da pandemia, Deus também, Ele transformou uma situação que aparentemente é de morte em ressurreição.
Ou seja, por um lado, a palavra profética, esse ensinamento saudável está chegando a um número maior de pessoas. Nós não imaginávamos que de uma conferência nós tínhamos alguns recordes na instância de ter 8.000 participantes, 7.000 participantes e alguns 2.000, 3.000 assistindo. Mas com esta situação, ó Senhor Jesus, irmãos, nós também estamos na época do Apocalipse. Nós estamos na era do Espírito 7 vezes intensificados. O Espírito Santo de Deus está na sua completez, na sua capacidade máxima, para que nós possamos cumprir a vontade do Senhor. Então, com essa situação, Deus abriu uma porta através do portal do Instituto Vida para Todos. E as pessoas de todos os continentes, de uma vezada só, elas estão sendo alinhadas com este ensinamento saudável. Então, nós já chegamos ali de 20.000, 30.000, 40.000 visualizações, e irmãos em todo o globo terrestre, ouvindo essa palavra profética, que funciona como uma luz da candeia, que vai brilhando, brilhando, em lugar tenebroso, até ser dia perfeito, até surgir a aurora, até surgir a alva nos nossos corações. Nós vamos falar um pouco da aurora. Então, essa palavra tem alcançado outras pessoas, esses ensinamentos saudáveis têm alcançado outras pessoas, mas existe um risco muito grande, ó Senhor Jesus. Por isso, na semana passada, o nosso irmão Wagner, baseado na palavra profética do Esdras, ele falou sobre combater o bom combate e correr a carreira e guardar a fé. Irmãos, nós estamos numa guerra, e uma guerra é feita de muitas batalhas. Umas a gente vence, outras a gente perde, mas o segredo é permanecer na presença do Senhor, irmãos, porque até as batalhas que nós perdemos, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Quando se perde uma batalha, é momento de reavaliar as suas prioridades, os seus valores. Deus permite que essas coisas nos aconteçam para nós voltarmos para Ele. Ó Senhor Jesus, então numa guerra são muitas batalhas. Então, nós estamos enfrentando essas batalhas. Mas ali fala quando Paulo fala, né, combati o bom combate, ele fala que completou a carreira e fala que guardou a fé. Então, a coroa da justiça já estava guardada para ele. Ó Senhor Jesus, ele já estava em outro nível. Paulo tinha tanto, ele tinha tanto estágio como estado. Porque ele estava em outro nível, irmãos. Deus trabalhou muito na vida desse irmão. Ó Senhor Jesus, e quantos sofrimentos, aí eu te pergunto, ele teve só vitórias na jornada dele? Que nada, irmãos. Foi muito sofrimento, a ponto dele falar que aqueles que desejavam viver piedosamente, eles seriam perseguidos. Ele chegou a falar que a graça basta. Ele chegou a falar que, olha, se vocês estão passando por tribulações, por sofrimento, por tentações, mas juntamente com isso, Deus provê um livramento de maneira que vocês podem suportar. Ó Senhor Jesus, irmãos, no momento que somos fracos, aí que nós somos fortes, que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós precisamos aprender essas lições, e combater realmente o bom combate. Então não é que você vai já vencer todas, mas é continuar combatendo. Não é que você vai completar a carreira, é continuar correndo. Não é que você já guardou toda a fé, mas aquilo que Deus revelou no seu coração, você pratica. Você anda de acordo com aquilo que você ganhou. Quanto encorajamento! Esse encorajamento nós tivemos em dezembro de 2020, irmãos, quando a revelação veio para o nosso irmão Pedro, e ele falou assim, olha, claro que se a gente puder juntar o útil ao agradável, se você puder juntamente com o estado, ter um estágio de crescimento, ótimo, mas não se preocupe tanto com estágio, foque no estado, ou seja, no estado de busca, no estado de arrependimento, esquecendo as coisas que para trás ficam, nós devemos avançar para aquelas que adiante de nós está, para o alvo da soberana vocação. E nós vimos na semana passada que quando um atleta ele está correndo, ele precisa se desvencilhar de todo o peso
e de todo o pecado, que tenazmente assedia ele, impedindo ele de chegar na linha final. Cada um, nós vimos na semana passada, tem que olhar diante do Senhor. Que peso é esse que, como uma cola, como um pinche, como um tenaz, está nos seus pés, impedindo de você avançar? Nós precisamos, ó Senhor Jesus, desvencilhar de todas essas coisas e correr, Senhor, de todo o peso e de todo o pecado, e correr para o alvo, olhando firmemente para Cristo e nada mais. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, vamos avançar, irmãos, olhando para Cristo e nada mais. Então, eu queria ler com os irmãos 1 Timóteo, Senhor Jesus. Então, como na segunda-feira aqui falou dessa palavra, né, de combater o bom combate, Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus. Então aqui fala realmente que nós estamos no meio de um combate. Aí Deus revelou também para o nosso irmão, que está lá em 1 Timóteo, depois nós vamos ler Salmos, tá? 1 Timóteo capítulo 1, Senhor Jesus, amém. 1 Timóteo capítulo 1, Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 3 ao 5. Amém? Quando eu estava de viagem rumo da Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso, para demonstrar a certas pessoas, a fim de que não ensine outra doutrina, e nem se ocupem com fábulas, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito da presente admoestação visa o amor, que procede do coração puro, de consciência boa e de fé sem hipocrisia. Ó Senhor Jesus. Irmãos, essas palavras de Paulo são as últimas palavras dele para o seu cooperador Timóteo. Ele já estava aqui próximo da sua libação, do seu martírio, da sua morte. E nesse período estava iniciando o declínio na igreja. Como é possível isso, né? Tão próximo ali da morte, da ressurreição do Senhor, né? O Senhor, no ano 33 anos e meio, ele morreu, ressuscitou. Aí ele, por 40 dias, Atos fala para nós que ele ficou ali aparecendo os discípulos, ensinando eles as questões concernentes ao reino de Deus. E depois o Senhor falou com eles: olha, eu vou. Aí ele foi assunto aos céus, mas vocês irão aguardar em Jerusalém, e vocês serão revestidos do Espírito Santo de Deus. Eu vou equipar vocês para que vocês cumpram o ID, para que vocês cumpram o que eu determinei. Então aí o Senhor foi assunto aos céus, e aí a igreja, os discípulos, o que eles fizeram? Eles foram orar. Então, por 40 dias, ele ficou ali falando das coisas concernentes. Então, do intervalo de 40 até 50, por 10 dias, eles ficaram ali unânimes, orando, tendo comunhão. Ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Espírito prometido, ora vem, Espírito de poder. Essa obra que nós vamos fazer para o Senhor, nós precisamos de espírito e poder. Essa obra não é conhecimento, é vida
é espírito. Então, por um lado, Deus queria se dispensar como um espírito de poder em Pentecostes para eles, no 50º dia. Por outro lado, a igreja estava chamando: vem Espírito Santo, porque foi prometido isso, irmãos. Eles não ficaram de braços cruzados. Então, em Pentecoste, houve aquele milagre, o Espírito desceu. Ó Senhor Jesus! Então, para a obra que nós devemos fazer para o Senhor, nós precisamos ser aperfeiçoados ou intensificar a nossa comunhão com Deus. Então, aqui, passou pouco tempo, e a igreja ali, em Atos, perseveravam unânimes no ensinamento dos apóstolos, na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, e ali Pedro pregou o evangelho como um líder, e não através de conhecimento, não através de, ó Senhor, de fábulas, não com outras doutrinas, não com ensinamento heterodoxo, não com essas coisas, mas com dependência do Espírito Santo. Ele prega o evangelho, e aí 3.000 pessoas se convertem, aí depois mais 2.000, depois 5.000. Então, irmãos, a igreja seguia nessa simplicidade. Ó Senhor Jesus! Mas, passados ali 20 e poucos anos, 30 e poucos anos aqui, quando Paulo escreveu para Timóteo, era no ano 60 depois de Cristo, ou seja, não tinha passado 30 anos da morte de Cristo. Aí já começou a entrar o declínio. Mas por quê? Por causa dos ensinamentos diferentes. Ó Senhor Jesus! Que ensinamentos diferentes, irmãos? Nós já fizemos um estudo até exaustivo de Atos, quando os judaizantes, quem eram os judeus que se converteram, eles vieram atrapalhar a obra do Espírito, ensinando outras coisas, dizendo para aqueles recém-convertidos que eles precisavam, além de aceitar Jesus, eles precisavam cumprir a lei de Moisés e passar pela circuncisão. Esses são os ensinamentos diferentes, esses são ensinamentos que causaram o declínio da igreja. Ó Senhor Jesus! E muita confusão veio através disso aí, irmãos. Mas muita confusão veio através disso. Mas o que nos mantém saudáveis são os ensinamentos. Ó Senhor Jesus, a doutrina dos apóstolos, os ensinamentos dos apóstolos. O que é ensinamento dos apóstolos? A palavra profética. O que é a palavra profética? A palavra da Bíblia. Sem fermento. Os ensinamentos saudáveis são os ensinamentos de Jesus Cristo. Quais eram os ensinamentos de Jesus Cristo? Quando em Mateus 28, ele juntou os 11, porque Judas já tinha saído fora, lá em Atos houve aquela eleição que Matias entrou, completando os 12, né? Mas ali em Mateus 28 ainda eram os 11. Ele chamou os 11 e designou. Ele disse: ide por todas as nações, fazei discípulos, fazei seguidores. Ó Senhor, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos tenho ordenado. Então, o que Jesus tinha ordenado eram os ensinamentos saudáveis. Ó Senhor Jesus, e esses ensinamentos saudáveis, irmãos, não é doutrina, não é conhecimento, é realidade. Ó Senhor Jesus, e é sobretudo amar as pessoas, cuidar das pessoas. Lembram daquele episódio, quando ele escandalizou os próprios discípulos, falando: o meu corpo é a verdadeira comida, a minha carne é a verdadeira comida, e o meu sangue é a verdadeira bebida. Aquele que de mim se alimentar, por mim viverá. Aí eles falaram assim: mas como assim? Como que nós vamos comer do corpo desse homem que se diz Deus e beber do sangue? Jesus falou assim: olha, a carne para nada aproveita, mas as palavras que eu vos tenho dito, elas sim são espírito, são vida. Então o ensinamento saudável produz espírito e vida. Ó Senhor Jesus, e não confusão, porque aqui em 1 Timóteo diz assim: olha, quando eu estava de viagem rumo à Macedônia, te roguei permanecesse ainda em Éfeso,
para admoestar certas pessoas, a fim de que não ensinem uma doutrina, que não passem um ensino diferente, nem se ocupem com fábulas, histórias, genealogias. Os judeus gostavam das genealogias, das histórias dos patriarcas, algumas verdadeiras, outras não. Eles defendiam isso, mas não era para... O Senhor já tinha falado da transição da velha aliança para a nova aliança, mas eles estavam presos nessas coisas do passado. Então ele falou assim, olha, eles ocupam com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussão, era só discussão, não produzia nenhum serviço de Deus na fé. Ó Senhor Jesus. Aí Paulo falou, olha, o intuito da presente administração visa o amor, o objetivo é o amor. Então Paulo, com muito cuidado, falando ali para Timóteo, falando para os irmãos da igreja em Éfeso, olha, eu estou admoestando vocês, cuidado com os ensinamentos diferentes, cuidado com aquilo que dá coceirinha no ouvido, cuidado com a letra, porque a letra mata, o espírito vivifica. Então, a minha correção e o meu cuidado visa o amor, que procede de um coração puro, de uma boa consciência e de uma fé sem fingimento. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, nós iniciamos essa noite louvando o Senhor. Guarda o meu coração, que ele seja fiel só a Ti. Irmãos, aquele que pensa estar de pé, cuide para que não caia, porque muitas vezes nós somos atraídos com fábulas, genealogias, ideologias, filosofia. Se você for parar, irmãos, para ler alguns pensamentos, né, de Aristóteles, Platão, Sócrates, alguns mais contemporâneos, né? Essas pessoas, elas, o muito falar, ó Senhor Jesus, vai produzir uma confusão no nosso lado. Não que você não possa ouvir essas coisas, mas você está preparado para filtrar? Antes de ouvir essas coisas, então se encha primeiro do Senhor, porque aí você vai elevar o seu nível. Ó Senhor Jesus. Irmãos, às vezes eu comento com alguns irmãos, às vezes eu não dou conta de absorver o que Deus tem falado por meio dos profetas, por meio dos canais das redes sociais, né? Por meio da plataforma online, que é o Instituto, o portal, por meio do Instagram, do Facebook, do WhatsApp, do YouTube. Então, o Senhor tem se derramado abundantemente com palavras e alimento saudável. Eu não tenho dado conta para absorver isso, mas eu fico procurando outras coisas. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, nós temos que tomar muito cuidado. É isso que Paulo está falando, que essas coisas são fábulas, genealogias sem fim, que promovem só discussão. Cuidado. Irmãos, esses judaizantes falavam isso, falavam que contavam história de anjos, sabe, Cláudio? Contava história lá, por exemplo, quando o anjo tocou na coxa de Jacó, aí ficava falando, sabe esse anjo? Esse anjo veio de não sei aonde, então completava a história que não está nem na palavra. Mas eles tinham muita história para contar. Por exemplo, quando Miguel, ele orou, e Miguel tem a figura, né, do anjo da batalha, que guerreia, né, contando história de anjos. Por isso que Paulo falou, nem se um anjo vier e ensinar uma outra verdade, um outro evangelho, vocês precisam considerar anátema, maldito. Ó Senhor Jesus, ele está tão seguro do evangelho dele, porque o evangelho de Paulo é o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O evangelho dele produzia vida, irmãos. Ó Senhor Jesus, esse evangelho não tem essa questão de discussão, mas muitas coisas, hoje, não só naquela época de Paulo, hoje, muita gente, às vezes, procura o evangelho por causa de poder, por causa de status, por causa de, ó Senhor Jesus, vaidade, outros por causa de fonte de dinheiro, porque Paulo também fala sobre isso, que grande fonte de lucro é o mistério da piedade. Então, se você quiser
Na verdade, ele fala que grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. É você se contentar. E você não deve buscar essas coisas. E na época de Paulo, muitos buscavam para ser pagos. Então, naquelas praças onde os filósofos, os pensadores discursavam, muitos recebiam para isso. E muitos estavam querendo aproximar do Evangelho para também receber financeiramente. Então, irmãos, aí ele fala assim, olha, cuidado que, Senhor Jesus, essa demonstração, ela visa o amor que procede de um coração puro. Ó Senhor Jesus, mantém os nossos corações puros, porque o coração, ele, sobre tudo que se deve guardar, Provérbios fala isso, né? Sobre tudo que deve guardar, guarde seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Mas esse coração, ele é enganoso. Ó Senhor Jesus, precisa guardar o nosso coração, o coração precisa ser puro. A consciência nossa também precisa estar boa, irmãos. Uma consciência limpa, porque na verdade o coração, ele é a sua mente, vontade, emoção, mais a consciência, que é a parte do espírito. E uma fé não pode ser uma fé só para os irmãos ver. Não pode ser uma fé de aparência. Tem que ser uma fé sem fingimento. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus, aí a volta do Senhor está próxima, irmãos. E o Senhor está nos preparando. Vamos ler Salmo 110. Tem uma palavra também que o Pedro, ele usou nesta mensagem, quando ele falou da aurora. Salmo 110, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Salmo 110, versículo de 1 a 3. Não podem ler de 1 a 4, que ele fala do sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Então fica mais claro ainda que está falando de Jesus aqui. Salmo 110, de 1 a 4. Aleluia. Amém. Aleluia. Amém, irmãos. Aí na versão King James, no Salmo 110, no versículo 3, fala assim, olha, teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos que gotas de orvalhos, no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Aleluia! Senhor Jesus, Ele conta, irmãos, com cada um de nós, para apresentar no dia. Tem algumas versões que ao invés de convocação fala dia da guerra, como nós falamos que nós estamos em guerra, cada dia uma batalha. O teu povo se apresentará generoso no dia da convocação, nos montes santos, mais numerosos que gotas de orvalho, no seio da aurora, tu terás teus exércitos de jovens santos. Senhor Jesus, irmãos, no discurso clássico de Pedro, em Atos dos Apóstolos, há 2000 anos atrás, ele começou a falar de Jesus Cristo, e aí ele falou da profecia de Joel. Ele falou de fenômenos sobrenaturais. Ele falou de escurecer o céu, de estrelas, de tempestades, mas ele disse, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E ele disse que nos últimos dias, ó Senhor Jesus, os jovens profetizarão.
Senhor Jesus, sobre os servos e as servas será derramado o Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E ele disse que os velhos, os idosos teriam sonhos e sonhariam um sonho de Deus. Irmãos, nós estamos passando por uma pandemia, passando por um momento difícil, mas também a palavra do Senhor está sendo pregada. Nós precisamos fazer parte desses exércitos de jovens, ó Senhor Jesus, que se apresentam voluntariamente. É aquela pergunta que o Senhor fez. Estava Deus e estava Isaías. E Deus virou para Isaías, numa bela comunhão. Isaías, ele se atreveu a entrar na presença de Deus. E a glória de Deus era tão grande que Isaías falou assim: ai de mim, que eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim, que eu vi a glória de Deus. Aí Deus não perdeu tempo. Realmente, você é impuro. E essa turma também é. Mas você é um tição tirado do fogo. O anjo pegou uma tenaz e foi lá e fogo na língua dele. Então não olhe para a sua condição. Ó Senhor Jesus, tenha disposição, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Ele tem prazer em perdoar pecados. Não é o seu estágio, é o seu estado. Se o seu estado essa noite é de arrependimento, arrependa logo. Ó Senhor Jesus, e seja tocado pelo fogo do Senhor. E aí o Senhor fez aquela pergunta séria para ele: ó, eu tenho um povo aí, eu tenho que ir lá pregar o evangelho para a turma. Quem enviarei? Estava só ele. Aí Isaías olhou para um lado, olhou para o outro. Se não tem tu, vai tu mesmo. Ó Senhor Jesus. E aí ele foi tocado pelo Senhor, então ele falou: envia-me a mim. Irmão, não olhe para o seu lado essa noite. Responda para o Senhor: envia-me a mim. Mesmo na pandemia, o Senhor tem dado ferramentas para nós. A plataforma digital está aí. Nós nos comunicamos com as pessoas. Ó Senhor Jesus, nunca distribuiu tanto livro, tanta semente, tanta palavra revelada, irmãos. De um ano para cá, os comportores dinâmicos, eles saem para as ruas de São Paulo, para as ruas de Belo Horizonte, para as ruas de Monlevade, para todos os lugares e vários países, e deixam escapar aquela frase: posso orar por você? Ó Senhor Jesus. E ali oram. Às vezes passa livros espirituais com a palavra revelada, com ensinamento saudável, que leva a pessoa para a Bíblia. Passa a Bíblia. Se a pessoa não tem condição de comprar também, às vezes eles fazem doações. Se não tem doações, eles pegam um contato, e a rede de contato está funcionando. Eu estou falando com alguns irmãos que as irmãs estão bem à nossa frente. Então elas já estão com a rede de contatos, e vira que mexe, elas estão dando testemunho aqui de pessoas que estão sendo contatadas e estão recebendo a vida do Senhor, que estão recebendo o livramento do Senhor. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então eu estou falando com alguns que nós não podemos ficar para trás. Nós, como irmãos, também nós temos que montar a nossa rede rápido e cuidar. Claro que tem alguns que já estão cuidando, mas a maioria, irmãos, infelizmente, nós não temos nos apresentado voluntariamente. Ó Senhor, como esse exército. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, mais numeroso do que gotas de orvalho no seio da aurora, tu terás os seus exércitos, jovens santos. Ó Senhor Jesus. Então, baseado nessa palavra, Deus tem dado para nós ferramentas. Eu não posso ser um comportor dinâmico, com um horário separado ali, com uma longa escala durante o dia, mas agora tem a palavra de ser comportor por hora, ou por alguns minutos, ou se eu não posso sair, eu posso orar pelas pessoas. Irmão, nós precisamos estar envolvidos. Ó Senhor, nós precisamos seguir de perto. Ó Senhor Jesus, porque nós vamos apressar a vinda do Senhor. Senhor Jesus, o Senhor está nos encorajando com essa questão da aurora. Eu queria mostrar uma figura para os irmãos, que o Pedro, quando ele falou essa palavra, Senhor Jesus, eu nem sabia direito o que é aurora, irmãos. Eu já tinha ouvido falar de aurora boreal,
que é um fenômeno que acontece, né, em alguns países, que aparece ali algumas luzes em meio à escuridão, e aí fica um negócio bonito no céu. Basicamente era isso. Mas Deus revelou, irmãos, que a aurora, ó Senhor Jesus, está aqui, ó, mais numerosos do que gotas de orvalho no seio da aurora. Aí nós aprendemos que a aurora são aqueles primeiros momentos que vai despontando a luz do sol. Ó Senhor Jesus, aqueles primeiros momentos ali, eu nem sabia de uma direito, aí depois vem três. Falou de aurora astronômica, aurora náutica, que é dos navegantes, marítima, e a aurora civil. Então, ele colocou essa figura, deu para a gente entender um pouquinho melhor. Então, a aurora astronômica, o disco solar, em relação ao Oriente, ele tem 18 graus. Então, abaixo da aurora astronômica é densas trevas, é noite, é escuridão total. Mas a astronômica, os especialistas, os astrônomos com os equipamentos, eles conseguem vislumbrar uma luzinha lá no fundo. Está começando a clarear, 18 graus. Aí depois vem a aurora náutica, que é os navegantes, a marítima. Porque quando você olha para o mar, às vezes até te confunde, às vezes o céu parece que esbarra na água. Então, os navegantes, eles precisam de ter essa visão do horizonte. Então, os navegantes têm a aurora náutica, está vendo que é um pouquinho mais claro? É um degradê, é um azul, densas trevas à noite aqui, e vai clareando. E por fim tem a aurora civil. A aurora civil é que todas as pessoas já veem. Quantas de nós já amanheceu, né? E ao olhar assim no horizonte, a gente vê o sol nascendo. Que maravilha, né? Mas só que nós vimos tarde demais. Tem gente que viu primeiro. E quem vê primeiro são os astrônomos, os especialistas. E aí eu queria ler um versículo, irmãos, na segunda epístola de Pedro. Olha, irmãos, que maravilha. Segunda de Pedro 1,19. O que tem a ver essa aurora com a pregação do Evangelho, com a vinda do Senhor? Segunda de Pedro, Senhor Jesus. Amém. Senhor Jesus, amém. Aleluia. Segunda de Pedro 1,19. Amém ou misericórdia? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Ó Senhor Jesus, temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. Olha que termo maravilhoso, palavra profética, é a palavra de Deus, é a palavra que os profetas falam. Aqui está dizendo que, olha, nós fazemos bem em atendê-la, porque ela é como uma candeia que brilha no lugar tenebroso, até ser dia perfeito, até que a alva nasça em nossos corações. A alva, a estrela da manhã, o sol, irmãos, é uma estrela. Então, alva, aurora, sol da justiça, tudo é a mesma coisa. Ó Senhor Jesus, o Senhor está vindo. Então o irmão, quando foi dada essa revelação para ele, para explicar isso para nós, ele está dizendo que o Senhor está vindo. Mas ele não quer que você seja como os civis, como os gentios, que dormem até mais tarde, que vão ver só quando todo mundo estiver vindo. Mas ele quer que você seja um especialista, como os astrônomos. Aí ele está dizendo que os astrônomos são os profetas que Deus tem utilizado e trazido para nós os ensinamentos saudáveis. Ou seja, a palavra de Deus, ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até ser dia perfeito.
e a estrela da alva nasce em nosso coração. O Senhor está falando que não é o nosso estágio, é o nosso estado. É um estado de alerta. O Senhor está nos despertando. Ó Senhor Jesus. E aí, a palavra que Ele tem trazido para nós é para nos despertar, irmãos. É que o Senhor está vindo. E nós podemos apressar a vinda do Senhor. Como? Nos envolver com a rede de cuidados, com a comportagem por hora, com a comportagem dinâmica, com a Avança Jovens. Ó Senhor, com esse livro. Senhor, com cuidado com os irmãos, com a pregação do Evangelho. Irmão, semana que vem é o último sábado do mês. Então, no Brasil e também em outros países, os irmãos têm separado esse dia para pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho para quê? Para trazer o Senhor de volta, para livrar pessoas do império de trevas, para levar para o reino do Filho do seu amor. Mas não é que nós só temos que pregar o Evangelho com saída coletiva, não, irmão. A minha, a sua vida precisa ter realidade. Por isso que o Senhor, Ele é a verdade absoluta. O Senhor, Ele fala que as nossas vestes de justiça já estão sendo bordadas, e as vestes de justiça são os atos de justiça dos santos. Ó Senhor Jesus, é ter realidade, é ter uma vida de pregar o Evangelho. Uma vida de pregar o Evangelho na minha casa, com minha esposa, com meus filhos, uma vida de pregar o Evangelho onde eu trabalho, uma vida de pregar o Evangelho no meu ambiente, no meu ciclo social. Ó Senhor Jesus, individualmente, porque fala de um coração puro, uma boa consciência e uma fé sem hipocrisia, sem fingimento. Ó Senhor Jesus, então o Senhor está nos encorajando, irmãos, a pregar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. É assim que nós vamos apressar a volta do Senhor, e nós vamos fazer parte desses exércitos que apresentam voluntariamente. Ó Senhor Jesus, olha, irmãos, olha o que diz lá também em Romanos, fala também que vai alta noite, Senhor Jesus, Romanos 16, Romanos 13, ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, amém. Romanos 13, Senhor Jesus, isso mesmo. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, aleluia. Amém. Achamos 13, 12, deixa eu ver, não. 13, amém. Amém. Isso mesmo, amém. Vamos ler desde o 11, que fala que nós conhecemos o tempo. Senhor Jesus. E digo isto a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta noite, vem chegando o dia, deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como pleno dia, não em orgias e bebedices, não em pundicices e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada desponhais para a carne, no tocante às suas concupiscências. Ó Senhor Jesus, realmente, Senhor, nós queremos ter esse viver. Ó Senhor Jesus, olha, irmãos, Senhor Jesus, e digo isso a vós outros que conheceis o tempo, já é hora de vos despertar. Irmãos, nós precisamos despertar desse sono. Desperta, ó tu que dorme. Senhor, nós não podemos confiar só na aurora civil, na aurora astronômica. Nós precisamos nos despertar, onde que ninguém está vendo, mas Deus conta com um grupo. Os profetas estão vendo e estão mandando alertas para nós. Desperta, vocês não estão vendo não? Desperta, ó tu que dorme, porque a salvação está mais próxima de que quando no princípio nós cremos. Desperta, invoca o nome do Senhor, pratica a palavra, pratica o ID. Ó Senhor Jesus, se mantenha saudável, ó Senhor Jesus. Como? Guardando a palavra profética. Se mantenha saudável, seguindo de perto. Essas foram as orientações que Paulo deu para Timóteo.
Timóteo, você tem seguido de perto, meu filho. Desanima não. Você tem seguido de perto, você foi instruído pela sua avó, você foi instruído pela sua mãe, você sabe as Sagradas Letras desde menino. O Senhor está falando para nós que nós sabemos as Sagradas Letras desde 30 anos, alguns aqui têm 40, que está seguindo o Senhor. O Senhor está falando, o Senhor está nos encorajando, irmãos. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, o Senhor, Ele quer que nós nos alistemos nesse exército de vencedores, nesses jovens. O Senhor quer estar chamando cada um de nós para vencer a dor e não perder pela dor. O Senhor está te chamando essa noite, irmão, de vencedor e não de perdedor. Ó Senhor Jesus, porque aquele que começou uma obra em nós, Ele há de findar. Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, o caminho para nos mantermos saudáveis é seguir de perto os ensinamentos dos profetas. Lembra de 2 Crônicas 20:20? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperarei. O Senhor está preocupado com o seu prosperar espiritualmente, irmão. Porque a glória a se revelar em nós, irmãos, é incomparavelmente maior do que o sofrimento que nós passamos hoje. E o Senhor, Ele tem dado palavra de encorajamento para nós. Ele entende o seu sofrimento, entende as suas dores, mas Ele tem falado também que a melhor maneira de você curar o seu sofrimento, suas dores, suas doenças, é quando você cuida de outro. É quando você faz a doação, porque é uma passagem que nós sempre lembramos, né? De Provérbios 11, a alma generosa prosperará, e aquele que dá de beber será dessedentado. Então, quando você se preocupa com o outro, Deus vai cuidar de nós. A melhor maneira de curar as nossas dores é quando nós cuidamos de outros. Ó Senhor Jesus, isso faz um bem para a gente, irmãos, mas eu fico me perguntando, por que então eu não engreno e faço isso todas as vezes? Quem de nós aqui já não passou por essa experiência, né? De cuidar de uma pessoa e você sai alimentado. Tá certo? Você sai alimentado. E Paulo falou, ô Timóteo, se você quer ser um bom ministro, alimentado com essas palavras, com esses ensinamentos, você vai salvar tanto a você mesmo como os outros. Irmãos, nós precisamos mudar a nossa dieta. Então, quando Paulo fala do bom combate, quando ele fala do soldado, quando ele fala do lavrador, percebe que tem algo em comum? Tem disciplina, tem trabalho e tem dieta. Eu nunca vi um lavrador gordo. Eu nunca vi um soldado, de vez em quando, militar, você vê uns gordinhos aí, mas naquela época, no Império Romano, tinha soldado gordo. Pelo menos nos filmes que eu vi, não tinha não. Ó Senhor Jesus. E o atleta? O atleta também, ele se preocupa com a dieta. Então, irmãos, Deus está querendo que você preocupe com a sua dieta. E a maneira de uma dieta saudável, é uma alimentação saudável, é comer e beber de Cristo, para que haja crescimento, não só comer e beber só, porque se você comer e beber só, sua cabeça vai ficar grande, você precisa também exercitar, por isso que ele fala, exercita-te pessoalmente na piedade. Nossa, e piedade o que é? Praticar, irmão, é manifestar Deus lá no trabalho, né, meu irmão? Lá na usina, está fazendo o aço ali, mas manifesta o Senhor, né? Ó Senhor Jesus, cada um de nós temos contato com pessoas. É interessante que as pessoas chegam até nós e sintam a presença do Senhor. Ó, que elas chegam até nós e sintam uma esperança. Isso é exercitar pessoalmente na piedade, é manifestar o Senhor. É que as pessoas chegam até nós e sintam a presença do Senhor. Senhor Jesus, por isso nós precisamos cuidar da nossa dieta, uma alimentação saudável, seguir de perto os ensinamentos, que o Senhor conta conosco, irmãos. Ó Senhor Jesus, Ele conta conosco para que Ele logo venha, estabeleça a Tua vontade. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo 3,10. Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, amém. Amém. Senhor Jesus.
Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. Ó Senhor Jesus, as minhas perseguições, os meus sofrimentos, os quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio, Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, de todas, entretanto me livrou o Senhor. Esse é o testemunho. Então Deus está preocupado com a nossa realidade. Não é seguir de perto só o ensino, mas também o proceder. Senhor Jesus, a fé, a longanimidade. Por isso que ele falou com Timóteo: Timóteo, foge ou trouxindo as paixões da mocidade, segue a justiça, a paz, o amor com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Então, na verdade, tem um testemunho aqui para dar, que o Senhor possa contar conosco nesse ide, nessa pregação do Evangelho, nesse cuidar das pessoas, não só com aquilo que nós falamos, mas sobretudo com aquilo que nós manifestamos. Então o Senhor está preocupado com o nosso testemunho. Então, irmãos, para finalizar, tem uma palavra de encorajamento para nós, Lucas 1:78. Então vamos primeiro, irmãos, Provérbios 4:18. Provérbios 4:18. Aí depois os irmãos vão compartilhar também essa palavra, que ela é para todos nós, Senhor Jesus. Provérbios 4:18. Oh, Senhor Jesus, amém. A vereda do justo, aleluia. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Aleluia, aleluia, pelo mistério da piedade, manifestar Deus na carne. Como que é manifestar Deus na carne? É manifestar a justiça de Deus, porque Deus é justiça, Deus é amor, Deus é santidade, Deus é luz. Ó Senhor Jesus, é os atributos divinos de Deus, é manifestar o fruto do Espírito, que é amor, bondade, benignidade, longanimidade, mansidão, paz, domínio próprio. Contra essas coisas não tem lei. Contra essas coisas, os judaizantes não podiam falar nada. Os judaizantes ficavam contando historinha para boi dormir. Mas, quando os irmãos ali, Timóteo, Paulo, pregava e os sinais seguiam, e eles manifestavam Deus na carne. Então as pessoas iam sendo salvas, curadas, libertadas, produzindo vida. Vai você cuidar de uma pessoa, exercitando o seu espírito, não dependendo de você, e vai ter um resultado na vida daquela pessoa. Aquela pessoa vai ter paz, vai ter mansidão, vai ter tranquilidade, vai ter vida. Então qualquer outro ensinamento que venha, ela vai poder dar um testemunho. Não, o que você está falando aí não condiz com a realidade não, porque a pessoa me fez tão bem. E a palavra do Senhor é que transforma. Irmãos, não é rigor ascético que vai transformar as pessoas. Tipo assim, não toque nisso, não toque naquilo, não coma isso, não coma aquilo, não faz isso, não pode usar calça jeans, só pode usar saia. Não pode ter cabelo curto, só pode ter cabelo longo. Não é isso que transforma as pessoas, mas isso é um peso para a vida das pessoas. O que transforma as pessoas é um ensinamento saudável. E o que transforma a pessoa é a palavra de Deus. A palavra, ela é poderosa para transformar a nossa alma. Ela é viva e eficaz, mais poderosa do que a espada de dois gumes. Ela separa tudo, juntas e medulas, até discernimentos e propósitos do coração. Ó Senhor Jesus, essa é a palavra. Então qual que é o conteúdo da nossa pregação? É o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Então quando formos, nós precisamos falar de Cristo, que é superior a todas essas coisas. Senhor, agora só para finalizar, Lucas 1:78 e Malaquias 4:2. Malaquias é fácil aí, né, irmãos? É o último livro do Velho Testamento. Malaquias, um irmão leia para mim Lucas 1:78. Amém. Aleluia!
o sol nascente, a aurora, Senhor Jesus, a estrela da manhã, ó Senhor, o sol da justiça, glória a Deus. Agora, Malaquias 4:2 diz assim, olha, mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, ó Senhor Jesus. É isso que nós desejamos, irmãos. Sairemos alegres como bezerros soltos da estrebaria. Por quê? Porque está vindo o sol da justiça. Ó Senhor, nós podemos apressar a volta do Senhor. Aleluia, desperta no Senhor. Jesus é o Senhor. Aleluia. Amém.